esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segundo domingo do tempo quaresmal, amados e amadas, e na catequese própria desse tempo da quaresma, que nos prepara para a renovação da graça batismal no tempo pascal de nossa liturgia, todos os anos a Igreja nos apresenta essa catequese a partir da transfiguração. Olhando assim de fora, sem muita profundidade, sem conhecer o sentido real daquilo que nós acabamos de ouvir no Evangelho, pode ser que a gente tenha a tentação de pensar que a transfiguração está deslocada desse tempo próprio da penitência, desse tempo próprio da conversão, desse tempo que tem uma característica, uma espiritualidade própria, que é o tempo quaresmal. Mas quando a gente mergulha no sentido da transfiguração, nós descobrimos que está no lugar adequado. Acontece que dentro da própria estrutura do Evangelho, ou da caminhada de Jesus, a transfiguração, ela acontece depois do anúncio da crucificação do Senhor. Jesus estava caminhando para Jerusalém e no caminho havia anunciado aos discípulos, os evangelhos sinóticos, que é o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, diz que Jesus pelo menos fez 3 anúncios de que o Filho do Homem haveria de ser rejeitado pelos homens, que haveria de ser condenado pelos homens, que haveria de passar pelo opróbrio da cruz, que haveria de passar pela humilhação do Calvário, mas haveria também de ressuscitar no 3º dia. Obviamente que diante dessa palavra, desse anúncio, dessa profecia de Cristo, que anunciava aos discípulos que o seu mestre passaria pela condenação da cruz, passaria pela humilhação da cruz, passaria pela maldição da cruz, sim, a maldição, porque assim está escrito no livro do Deuteronômio: maldito o homem que morre no madeiro. De passar pela vergonha da cruz, que era o castigo que o Império Romano
guardava e destinava para aqueles que haviam cometido os piores pecados. Então, com certeza, o coração dos discípulos estava um pouco angustiado e sofrido. Então, depois desse anúncio, Jesus leva consigo Pedro, Tiago e João, que são 3, para representar a totalidade, a comunidade inteira. Veja na Sagrada Escritura, o número 3 significa a totalidade mesmo. Não se pode dividir. Quer dizer, em Pedro, Tiago e João é toda a comunidade apostólica que sobe o Monte Tabor. Também todos nós subimos com eles ao Monte Tabor. E no Monte Tabor, Jesus faz em oração, faz com que os discípulos contemplem a glória da ressurreição. Aquilo que será o Cristo ressuscitado, quando depois de passar pela humilhação da cruz, da desfiguração da cruz, todo o seu ser estará abarcado pela força, pela glória de Deus, pelo poder de Deus, pela luz de Deus. E é tão bonito e é tão encantador. Veja, o Evangelho dizia que Jesus tinha um rosto que brilhava como o sol. Era todo luz o corpo de Cristo. Também São Lucas vai dizer que Jesus estava com vestes tão brancas que nenhuma lavadeira na terra, por mais que botasse no coarador, não podia deixá-las. De tão alvas estavam as vestes de Jesus, de revestido da glória da ressurreição. Entendam, Jesus anunciou que vai passar pelo Calvário, mas agora os leva ao Monte Tabor para consolar o coração dos apóstolos. Então, a primeira mensagem que nós hoje contemplamos desde o Tabor é a consolação de Deus. Amém? Às vezes também na vida a gente vai tendo prenúncios de destruições e de desgraças, mas o cristão não pode esquecer que na vida nós temos o Monte Calvário, que são os sofrimentos, mas nós temos também o Monte Tabor, que é o lugar da manifestação da glória. Segundo, é para que os discípulos não esqueçam quando chegar o dia da morte do Senhor, diante do escândalo da cruz, onde Jesus estará desfigurado, onde o seu rosto e seu corpo inteiro não será outra coisa senão uma chaga viva, senão uma ferida só. Não é como nós contemplamos as imagens, do crucificado, como esta que nós temos aqui acima do nosso sacrário, até que essa tem um pouquinho mais de sangue, mas tem outras que são só uns pinguinhos. Não, o corpo de Jesus era toda uma chaga viva, vai dizer o profeta Isaías no capítulo 53 da sua profecia, falando sobre o servo sofredor. Ele todo era uma chaga viva, mas por suas feridas nós fomos curados. E ele estava tão maltratado, tão humilhado, tão pisado, que nós pensávamos que ele era um amaldiçoado por Deus, um condenado, mas na verdade ele carregava sobre si o peso de nossas faltas, e estava tão triturado de dor, que não tinha beleza que atraísse os nossos olhos, pelo contrário, dele nós virávamos o rosto. Diz assim a profecia de Isaías no capítulo 53. O evento da cruz era um evento traumático. O evento da cruz seria um evento humilhante. O evento da cruz era um evento escandaloso. O evento da cruz era um evento do sofrimento. A subida do Calvário era a via dolorosa, não só de Cristo, mas também a via dolorosa dos apóstolos.
que Jesus faz é antecipar a glória da ressurreição. Para quê, meus irmãos? Para que diante da cruz os discípulos não esqueçam que aquele que agora está desfigurado de sofrimento é o mesmo que eles viram transfigurado de glória no Monte Tabor. Amém? O que isso diz à nossa vida? Que embora nós passemos por cruzes, por sofrimentos, que às vezes também a gente sobe o Monte Calvário, que às vezes também a gente carrega a cruz, que às vezes a gente fica assim, acabrunhado, pisoteado, sofrido, desanimado diante dos sofrimentos. Quando a gente está assim, muito sofrido, a gente não fica assim, né? Meio desanimado. A gente olha a pessoa e diz: mulher, o que é que tu tem? A pessoa está meio assim, cabisbaixo, sem ânimo. Não, é tanta preocupação na minha cabeça, não faz isso? A gente fica sem ânimo. É a desfiguração da cruz, é a desfiguração do Calvário, é a desfiguração dos sofrimentos. Mas atenção, a celebração de hoje nos diz que isso não é o ponto final dos homens, que o ponto final daquele que é fiel a Deus, como Abraão, que obedeceu à ordem de Deus, não é o Calvário, mas é a glória da ressurreição. Portanto, essa liturgia nos enche de esperança. Portanto, essa liturgia nos anima. Portanto, essa liturgia no meio do nosso caminho quaresmal está dizendo: cristão, não perca a esperança, não desanime, porque o esplendor da ressurreição será muito maior do que o desfigurar do sofrimento e da cruz. Amém? Então, diante das cruzes, não esqueçam, o meu Redentor está vivo, diz o livro de Jó, e eu sei que Ele mesmo me devolverá a vida. Terceiro, para terminar, Jesus está no Monte Tabor. Aqui no Evangelho de São Mateus a gente não encontra, mas no Evangelho de São Lucas diz que Jesus transfigurou-se na oração. Enquanto ele rezava, ele foi abarcado pela luz de Deus, pela graça de Deus, e seu rosto transfigurou, ou seja, mudou a figura. Era esplendor, era glória, era santidade, era o esplendor de Deus que revestiu Cristo. Ele estava todo envolto da glória de Deus, tanto que depois o Evangelho vai dizer que uma nuvem os cobriu. No Evangelho que nós ouvimos, uma nuvem luminosa, para lembrar a mesma nuvem que era Deus, que acompanhava o povo no caminho do deserto, para nos dizer que nos desertos de nossas vidas, nós não estamos sós. Deus nos acompanha, que quando nós estamos prontos para enfrentar o Calvário, prontos para passar pelo sofrimento, nós não estamos sós. Deus nos envolve com a sua graça e com a sua presença. Quando nós saímos da mesmice e subimos no Monte Tabor através da oração. A oração transfigura a nossa vida. A oração nos envolve da graça. A oração, ela muda a nossa existência. É isso. Quando nós também subimos, saímos da superfície da vida e elevamos a nossa alma a Deus em oração, porque assim que diz o catecismo da igreja, orar é uma elevação da alma até Deus. Quando na oração nós subimos o Monte Tabor de Cristo, nós também vemos a glória de Deus que transfigura nossas cruzes, nossos sofrimentos, nossas decepções e nossas preocupações. Então a oração é um lugar da transfiguração. Oração e escuta da palavra. Da voz da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho muito amado, escutai-o.
quando o homem escuta a voz de Cristo, quando o homem se deixa iluminar pela luz do Evangelho. Olha o que dizia a segunda leitura: ele não só destruiu a morte com a sua ressurreição, Jesus, como também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Quando o homem escuta a voz de Cristo, então a nossa vida também é transfigurada pela sua luz. Peçamos ao Senhor nessa liturgia que nos console com a glória da sua ressurreição, que nos conforte diante das cruzes e reacenda em nós a esperança, a certeza de que depois do Calvário vem a ressurreição, e que nos ajude a transfigurar a nossa vida pela oração e a escuta da palavra. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Juntos, irmãos, renovemos